Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meu nome é Michele, eu faço parte da missão do Fiat Voluntas Tua Brasil e da Secretaria da Divina Vontade. E eu sou intercessora do Hospital da Misericórdia, que é uma missão da Aline, uma missão que ela que conduz. E eu faço parte dessa missão. Eu vou fazer agora a leitura do Livro do Céu, volume 3, e vou meditar um trecho do volume 3. 25 de dezembro de 1899. Jesus quer de Luísa uma atitude contínua de sacrifício. Depois de passar vários dias de privação quase total do meu supremo e único bem, acompanhado por uma dureza de coração, sem sequer poder lamentar minha grande perda, embora eu também tenha oferecido essa dureza a Deus, dizendo a Ele: Senhor, aceite-o como sacrifício. Só você pode amolecer esse coração com tanta força. Finalmente, depois de muito sofrimento, minha querida Rainha Mãe veio trazendo em seu ventre a criança celestial, embrulhada em uma fralda, toda tremendo. Ela me deu a criança nos braços, dizendo: Minha filha, aqueça-o com seus afetos, pois meu filho nasceu em extrema pobreza. Meu filho mexendo ali na porta. Em total abandono de homens e em total mortificação. Eu tô olhando para lá porque eu tô lendo ali no computador o livro. Luísa começa dizendo que ela estava com o coração muito endurecido. Então, nessa caminhada espiritual, todo mundo tem esses momentos de coração mais frio, de aridez, né? E mesmo assim, ela oferecia. A gente tem que oferecer, assim como ela oferecer esse estado de espírito a Deus. Quando a gente faz a meditação das 24 horas, nas reflexões práticas, não lembro mais a hora que fala isso, lá fala pra gente aceitar todos os estados de espírito que a gente tá. Se a gente tá alegre, se tá triste, se tá mais desanimado, porque a gente vive a vida de Jesus. Então, em certos momentos, ele vai dividir esse estado de ânimo com a gente. Então, às vezes, ele testa a sua paciência. Então, assim, vai te colocar em situações para você testar a sua paciência, né? Para reparar a impaciência de todas as outras pessoas, ele te coloca em situações para você ser paciente. Ele fala num trecho que a paciência é o alimento para ele, o nosso pão. O pão que a gente oferece para ele, a paciência. Então, eu vivo muito isso, porque eu tenho filho pequeno, 2 muito pequenos, e criança tem as fases, né, de birra, de choro. Meu filho menor não sabe falar ainda, e ele às vezes quer alguma coisa e eu não sei o que ele quer, e ele começa a chorar, né, eu tenho que todos os dias estar alimentando Jesus com a minha paciência. Antigamente eu não era assim. Depois que eu conheci a Divina Vontade, que eu comecei a viver assim nessa intimidade com Jesus, eu transformei a minha forma de pensar, a minha forma de agir, as virtudes, né? Eu era muito impaciente com meus filhos, perdi a paz com eles por causa dessas birras, de todo o trabalho que as crianças dão. Então ele transformou. Não, claro que tem dias que eu sou humana, né? Eu ainda estou em carne humana, então a gente tem as falhas, mas nem se compara ao que era antes. Aí ela diz que Nossa Senhora veio com o menino Jesus nos braços, enrolado só numa fraldinha, e pediu para Luísa segurar o menino nos braços e aquecer ele com os afetos dela. E aí, assim, quando a gente está meditando no Livro do Céu,
a gente tem que se colocar no lugar da Luísa. Não é só ler essa parte e pensar que ele falou só para ela. É imaginar e tentar viver esse momento de pegar o menino Jesus nos braços, aquecer ele com os nossos afetos, com orações, com adoração, fazer esse momento um momento seu com ele e com Nossa Senhora. Imagina que Nossa Senhora está te entregando o menino Jesus, que ele está com frio, você vai aquecer ele, vai fazer adorações, vai falar com ele, vai, né, de acordo com o que está no seu coração, que ele está pedindo afeto. Aí ela fala: aqueça com seus afetos, pois meu filho nasceu em extrema pobreza e em total abandono dos homens e em total mortificação. Pobreza, todo mundo sabe que ele nasceu quando ele nasceu, né? Para quem quer conhecer a história melhor, porque assim, na Bíblia não dá muito detalhes do nascimento de Jesus, dos detalhes da viagem de Nossa Senhora e de São José para Belém. Então tem o livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai falar bem explicadinho o nascimento do menino Jesus. Tem no canal do Fiat Voluntas Tua Brasil, tem o livro em áudio da Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem São José também explicando como foi o nascimento do menino Jesus, a visão dele. Tudo foi revelado para a irmã Maria Cecília Bage. E também tem o que foi revelado para Maria Valtorta. O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, que ele explica também o nascimento. Ele depois volta lá em Belém, no vídeo da Maria Valtorta, e reconta a história. Então, assim, é muito bom pra gente ver como foi a pobreza dele e o abandono e a mortificação. Desde que ele, na vida íntima, ele conta assim que desde que ele foi encarnado, que ele já começou a se mortificar, porque ele, como Deus, ele já tinha razão, ele já possuía a razão, ele não deixou de ter a razão de um Deus, o Espírito de Deus. Então ele teve que se encarnar numa estreiteza, ele usa essa palavra, na estreiteza do ventre materno, que ele sentiu sofreu muito por ter que se privar de ouvir da forma que ele ouvia antes, como Deus, de falar. Ele não podia falar, né? Imagina você, com a razão que você tem hoje, ter que se colocar no corpo de um bebê, no embrião, sendo que você já sabe falar, já sabe ouvir, já conhece o mundo, e você ter que ficar sem se mexer no embrião, num ventre escuro, sem falar, sem poder abraçar as pessoas. E desde esse momento ele ficou sentindo muita dor. E ele já, como Deus, já via todos os nossos pecados. Então ele já sofria desde então por nossos pecados. Já chorava, já sofria. Então desde que ele foi encarnado, desde o segundo que ele foi encarnado, ele já começou a sofrer por ti, por nós. E assim, quando a gente vai meditar sobre o sofrimento de Jesus, a gente tem que pensar que ele sofreu por mim, que meu pecado estava lá, que ele pensava em mim. Tem que pensar individual para você sentir mais, ter mais noção desse amor que ele tem por você. Saber que você estava ali, o seu pecado estava ali, enquanto ele sofria, que ele sofria por ti. Não no geral, porque se você pensar no geral, você não fica com o coração muito tocado. Ele sofreu por todo mundo. Não, ele sofreu por você. Ele pensou em você especificamente. Ele via todo mundo, via todos os pecados. E aí ele extrema pobreza, porque Maria e José não eram ricos, eram muito pobres, muito pobres. José era de uma família rica, mas quando os pais dele morreram, ele doou toda a riqueza dele e ficou pobre por opção, porque José era santo desde que nasceu. É muito bom ver a história de São José. Então, e abandono dos homens. Ele nasceu
eles procuraram um lugar para ficar e ninguém quis receber. E tinham pessoas lá que eles conheciam, que podia dar abrigo para eles, mas ninguém quis abrigar uma mulher que estava prestes a dar à luz. Imagina, se uma mãe bate na sua porta que está ganhando bebês e ninguém tem coragem, não tem coração de acolher uma mãe que vai dar à luz. No frio, estava muito frio, muito frio. E aí ele teve, todo mundo sabe que nasceu na gruta de Belém. A gruta, depois Jesus fala que pra Valtorta tinha bichos, tinha lagartixa, não era uma gruta linda, né? Era muito rústico mesmo e fazia muito frio, acho que estava úmido. Imagina um recém-nascido, né? Nascendo num local desse, com animais. E total abandono dos homens por isso. Ninguém quis receber, ninguém nem sabia que ele estava nascendo. O rei do universo, o salvador da pátria, estava nascendo e ninguém sabia. Abandonado por todos. E total mortificação. Ele já se mortificou só de ter... Porque assim, tudo que aconteceu foi vontade do pai. Que se o pai quisesse que ele nascesse, que ele tivesse uma casa para nascer, ele ia ter. Mas o pai queria que ele sofresse. E ele queria fazer a vontade do pai. Ele queria sofrer mais e mais para poder ter mais méritos, né? Para salvar você. Né? Salvar todos nós, mas você. Ele sofreu, quis sofrer por ti. Então ele, por exemplo, quando nasceu, Nossa Senhora queria ficar com ele no colo. Só que ele dava a entender para ela, eles conversavam assim em espírito, né? Ele dava a entender para ela que não era para ela pegar ele no colo, para aquecer ele, porque ele queria sofrer. Um recém-nascido, tinha acabado de nascer. E ele queria sentir frio, queria sentir a dureza da manjedoura, porque não tinha um colchãozinho lá para ele, macio. Tinha só a manjedoura. E ele queria sofrer. Por exemplo, quando ele chorava com fome, ela queria imediatamente pegar ele no colo e dar mamar para ele. Isso é normal, toda mãe faz isso. E ele não queria. Ele dava a entender para ela que não era para ela, que era para ele esperar, para ele poder sofrer. E ela sofria junto. Então, assim, o que Nossa Senhora e o que Jesus tiveram de méritos, o que Maria também tem de méritos junto ao Pai, por causa desse sofrimento dela, de não poder dar o amor que ela queria dar para o filho, é muito grande o mérito de Nossa Senhora, por todas essas dores que ela passou. Aí ela continua: como ele era fofo, com sua beleza celestial. E Jesus fala dessa beleza no livro de São José, é muito lindo. Ele fala nessa parte que ele era tão fofo que as crianças que viam que chegaram lá, depois, né, que os anjos anunciaram, que elas cometiam excessos de amor. Imagina que elas apertavam, ele beijava, porque ele era muito, muito fofo. Tinha uma beleza que atraía a todos, né? Ele fala muito sobre essa beleza na vida íntima, que todo mundo olhava para ele e muitos zombavam de José e de Maria, porque na vida de São José ele fala, São José foi muito humilhado, que muitos falavam que ele tinha roubado o menino, que não parecia com ele. Quando ele chegou no Egito, tinha muita gente que queria pegar o menino, né? Essa beleza dele era arrebatadora. Aí ele continuando, a Heloísa pegou o menino nos braços e segurou com força para aquecê-lo, porque estava quase entorpecido pelo frio, não tendo mais nada que o cobrisse a não ser uma única fralda. Depois de aquecê-lo o máximo que pude, meu pequeno e delicado bebê, desvendando seus lábios roxos, me disse. Ele fala que estava muito, muito frio quando ele nasceu. E ele estava enroladinho só nessa fralda. Ele não morria, né, digamos assim, por causa do frio, das coisas que ele passava, porque ele era Deus e não era a hora dele morrer, não era a vontade de Deus que ele morresse, né? Mas se fosse um bebê normal, assim, que não fosse Deus,
poderia não suportar o que ele suportou. A não ser uma única frase. Depois de aquecê-lo, ele disse: você me promete ser sempre uma vítima por minha causa, como eu sou por sua causa? Então ele pergunta isso para Luiz, mas pergunta para você também. Você promete ser uma vítima por minha causa, como eu sou por sua causa? Por sua causa, Michele, por sua causa de quem está ouvindo agora esse vídeo? Ele faz essa pergunta para todo mundo, para oferecer o sacrifício, principalmente o sacrifício da sua vontade para ele. Porque ele fala que o maior sacrifício que a criatura pode fazer é o de abrir mão de sua vontade para fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Fazer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, é aceitar tudo que já acontece e ver aquilo como a vontade de Deus. Então, quando acontece uma coisa boa, ótimo, agradeça, né, que Deus está te presenteando. Mas tudo que acontece de ruim na sua vida, de tudo, em todas as situações do seu dia, aceita como vontade de Deus e agradece. E aí você vai estar se sacrificando a sua vontade para viver de Deus. E isso não é fácil. Por isso que ele fala que é comparado aos sacrifícios dos mártires que derramaram seu sangue. Você sempre aceitar tudo como sendo a vontade de Deus e se resignar. Aceitar é se resignar. Amar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, você é humilhada. Você é humilhado no trabalho. E você aceitar aquilo como vontade de Deus, agradecer a Deus. Não murmurar, não sair falando mal, por exemplo, se seu chefe te humilha, não sair falando mal dele. Não se revoltar com ele. Olhar para ele e ver Jesus te humilhando, Jesus te corrigindo. Vamos supor que ele te corrige. Porque ele fala para Luísa no volume 1 que assim, que é para ela fazer o exercício que é para ela fazer, ela vê ele em tudo. Então, as criaturas desaparecer para ela. Por exemplo, se ela olhar para uma pessoa, é Jesus que está naquela pessoa. E sendo Jesus, quando é uma coisa boa, né, aceite como sendo Jesus te elogiando, te falando algo bom. Mas se for uma coisa ruim vindo de alguma pessoa, uma humilhação, é Jesus te santificando. Porque o propósito da criação, desde que a gente foi criado, é a gente ser imagem e semelhança de Deus, de Jesus. E a gente sabe, lendo as 24 horas da paixão, que Jesus foi humilhado, Jesus foi caluniado, Jesus foi agredido, Jesus foi flagelado, Jesus sofreu coisas que nenhum ser humano na Terra sofreu. Dores na alma, no corpo. E a gente vai se configurar a Ele. O viver na divina vontade é para você se configurar a Jesus, restaurar essa imagem de Deus em sua alma. E para restaurar, você vai ter que passar pelo que ele passou. Então, quando você recebe uma humilhação, você tem que agradecer. Por quê? Porque é um meio para você chegar no seu objetivo, que é ser imagem e semelhança de Jesus. Ele foi humilhado, você também vai ser humilhado. Obrigado, Senhor. Obrigada, porque o sofrimento me configura a ti. Aí ele fala assim para ela: você promete sempre viver como uma vítima, sofrendo por meu amor, sofrendo tudo o que te acontece por amor a mim? É isso que é ser vítima. É você se colocar como sendo Jesus, que sofreu. Jesus fez o quê aqui na Terra? Sofreu por nosso amor, para nos salvar. Sofreu por amor, sofreu com amor, sofreu com paciência, sem reclamar. Então a gente vai se oferecer para sofrer por amor a Ele, pela salvação dos nossos irmãos, porque ele sofreu, foi crucificado para salvar todo mundo. E a gente também vai sofrer para salvar os nossos irmãos. A gente pode se oferecer como vítima para a igreja se sustentar, porque ele fala num trecho que a igreja
a Luísa vê a igreja como uma coluna e essa coluna está quase ruindo. E ele pede para ela se oferecer como vítima para sustentar essa igreja, essa coluna que está cheia de partes que não estão boas. Aí ele pede para ela se oferecer como vítima para sustentar a igreja. Ele pede isso. E assim, outra coisa que ele fala para ela: você promete ser sempre uma vítima por minha causa, como eu sou por sua causa? Porque Jesus morreu há 2000 anos, mas até hoje ele sofre. Ele não... Por quê? Porque ele se colocou na hóstia, né? Se encarnou na hóstia. Então ele vive a paixão todos os dias. Até hoje ele está sofrendo por você. Ele vive agora, neste momento, ele está lá no sacrário, sofrendo por você. Então, ele pede para ela: você vai sofrer por mim como eu sofro continuamente por ti? Ele fala para ela em outro trecho que o que ele faz no sacrário todos os dias, ele vive todos os dias os 33 anos que ele viveu aqui em carne mortal. Então ele sofre tudo o que ele sofreu, todos os dias. Todos os dias. E ele está pedindo: você quer sofrer por mim? Você se oferece como uma vítima, como eu me ofereço por ti? Quando a gente pensa assim, a gente fala assim: sim, Senhor. Ele vai colocar esse amor no seu coração para que você consiga se oferecer como vítima. Porque nós não conseguimos sofrer, ser vítima sem a graça dele. A gente precisa da graça dele para se oferecer como vítima. Ele vai sofrer em nós. E sofrer com ele não é insuportável. Ele fala que é um doce sofrimento. Tem horas que a gente está sofrendo e nem percebe que está sofrendo. Porque sofrer na companhia dele é felicidade, é doçura. Aí ela fala: sim, eu prometo. Aí ele fala: eu não estou feliz só com a palavra, só dizer com a palavra. Eu quero um juramento e também uma assinatura com seu sangue. E ela fala: sim, por obediência eu farei. Essa palavra obediência é tudo na divina vontade. Ele fala para ela que obediência foi tudo para ele, e obediência deve ser tudo para ela. Então, viver a divina vontade é obedecer. Obedecer. Você obedece. A gente, quando obedece, está fazendo a vontade de Deus, porque você está sacrificando a sua vontade para fazer a do outro. E como Deus está em todas as pessoas, Ele usa as pessoas para te fazer obedecer. Então você obedece seu chefe, você obedece seu marido, obedece, por exemplo, eu estou na missão que a Aline é a líder, então eu devo obediência para ela, a missão é dela, eu tenho ela como líder, então ela me pede para fazer uma coisa, eu obedeço, eu não questiono o que ela fala. E isso que é o difícil, é você viver sem questionar, sem falar: não, Aline, mas eu não quero fazer, eu não sei fazer. Não, obedece. Então é isso que é difícil. O sacrifício é esse. É você obedecer, fazer o que você não quer para fazer a vontade do outro. E sem murmurar, agradecendo. É difícil, porque a gente é orgulhoso, a gente tem um amor próprio, então às vezes ela ativa uma coisa que você não gosta de fazer. Igual eu não queria fazer esse vídeo. Eu sempre gravo o áudio e ela coloca no YouTube. Aí ela me pediu pra fazer vídeo. Eu não queria fazer vídeo, mas por obediência eu faço, por amor a Deus. Sempre tem que ser por amor a Deus. Tudo que você vai fazer por amor a Deus. Aí ele fala pra ela: você não vai só falar, você vai jurar pra mim. Eu juro, Senhor, que faço, que vou sofrer por ti até meu último suspiro. Aí você vai dizer assim, é assim, meditar o livro do céu, você tem que ter uma oração. É um encontro pessoal com Jesus. Você vai num lugar silencioso, só você, vai meditar, vai ler uma parte, fecha os olhos, que você vai ficar mais concentrado. Fecha os olhos
e conversa com Jesus e vive aquele momento como se você estivesse vendo ele na sua frente. Ele mesmo vai colocar a imagem dele na sua cabeça, né? Você não vai sair do seu corpo. Pode ser que saia. Tem gente que Luísa saía, né? E nada impede, porque para Deus tudo é possível. Se ele quiser que você saia, você sai. E você vai lá no céu, se ele quiser. Pode acontecer. Ele é o que é o dono da graça, ele faz o que quiser. Mas assim, só de você querer imaginar que ele está na sua frente, ele vai te colocar a imagem dele na sua mente, porque é ele que controla a sua mente. Então você se coloca diante dele, fala com ele e medita, e você vai receber o Espírito Santo. Você já vive a gente já tem o Espírito de Deus, né? Não, se a gente está em estado de graça. Então você vai entrar em uma conexão ali com o Espírito Santo e você vai jurar para ele: eu juro que eu quero fazer a sua vontade, que eu quero sacrificar a minha vontade, que eu quero me oferecer como vítima em expiação dos pecados do mundo inteiro. Eu quero sofrer por ti, para salvar todo mundo. Aí ele vai continuar aqui. E eu, por obediência, disse que sim. Aí ele acrescentou: meu coração, do qual nasci, sempre oferecia em sacrifício a glorificação do Pai, pela conversão dos pecadores e pelas pessoas que me cercavam e que eram meus companheiros mais fiéis em meus sofrimentos. Então eu quero que seu coração esteja em uma atitude contínua, oferecida em espírito de sacrifício por esses 3 fins. Então ele falou para ela: ó, minha vida, ele fala muito isso na vida íntima de Nosso Senhor, minha vida era sofrer pela salvação de todas as almas, pela sua e pela de todo mundo. A vida de Jesus, ele veio aqui para isso, para salvar todo mundo. Então tudo que ele sofreu foi para nos salvar. E ele se oferecia em sacrifício pelos companheiros dele, os apóstolos, que eram fiéis nos sofrimentos dele, e para a glória do Pai. Então ele pede que a gente faça a mesma coisa. Então, quando a gente está na divina vontade, a gente não vai, por exemplo, antes de conhecer a divina vontade, eu rezava assim que eu me converti, eu rezava rosário, rezava novena, rezava um monte de oração. Mas era sempre pedindo algo para mim. Era pela conversão do meu esposo, era pelos meus filhos, era pela minha família, só pensava em mim. E depois que eu conheci a divina vontade, eu rezo para todo mundo. Eu não ofereço minhas orações só pelas minhas necessidades. Eu não existo mais. Claro que eu peço para Jesus: ó, precisa mudar, converter minha família. Eu oro pelos meus filhos, mas eu oro por todos. Eu peço o reino de Deus em nome de todos. Eu amo Jesus em nome de todos, na vontade dele. A gente sempre que está nas orações sempre fala: Jesus, eu te amo com o vosso amor e na vossa divina vontade, em nome de todos e por todos. Toda a minha oração eu faço em nome de todos e por todos. Por quê? Porque aí eu vou estar como se eu tivesse... eu entro na vontade de Deus e rezo em nome de todo mundo. Assim eu vou conseguir salvar muitas almas. Eu faço a oração das 24 horas da paixão em nome de todos. Eu rezo o texto da misericórdia em nome de todos, como se todos estivessem rezando, para dar o quê? A glória que Deus merece. A glória que o meu irmão não dá a Deus, eu dou em nome dele. A hora que eu vou comer, eu agradeço pelo alimento no meu nome e em nome de todos. Então, na hora do almoço, eu estou agradecendo por todo o almoço da face da terra em nome de todos e por todos. É assim que ele quer que a gente faça. Ele fala: a glorificação do Pai, a nossa vida vai ser se sacrificar pela glorificação do Pai, conversão de todos os pecadores e por aqueles que nos cercam, as pessoas, né? Então, os nossos companheiros, a nossa família, os nossos amigos. Essa é a vida, a oração na divina vontade, em nome de todos e por todos. Enquanto isso, a rainha mamãe queria que a criança se refrescasse com seu doce leite. Eu devolvi a ela, que estendeu o peito para colocá-lo na boca da criança divina, e eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para sugar. Puxei algumas gotas e no ato que fiz,
eles desapareceram, Jesus e Maria desapareceram, me deixando feliz e infeliz. Que seja tudo para a glória de Deus e para a confusão desta pecadora miserável. Então, Luísa faz essa brincadeira com Nossa Senhora. Jesus estava sendo amamentada e ela faz essa brincadeira e Nossa Senhora e Jesus desapareceram. É isso, esse trecho que eu li já terminou. É só essa parte que eu vou, para não ficar muito grande o vídeo. E espero que vocês entendam. Qualquer coisa deixem nos comentários as dúvidas. Amém. Fiat.